Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o meu coração está completo e pleno de alegria de estar neste lugar agora, neste momento. Estar aqui nessa mesa, conversando e lendo a Tua palavra com os meus irmãos. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida deles. Se houver alguma palavra, algum gesto equivocado da minha parte, complete, Espírito Santo de Deus, o que os meus irmãos precisam ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Salmos 34, versículo 14. Se você quiser acompanhar, Salmos 34, versículo 14. E Romanos, capítulo 12, versículo 18. Salmos 34. Versículo 14. Procure a paz, né? Afasta-se do mal e esforça-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todo... Como é que é? Procure viver em paz com todos e se esforce ao máximo para consegui-la. Gente, eu escrevo grande para poder conseguir ler. E aí, mesmo grande, estou fazendo confusão aqui. Mas esse salmo está falando: afasta-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos e se esforce ao máximo para consegui-lo. Eu estava vendo hoje e pensando, né? Esse afastar-se do mal. O que é afastar do mal e perseguir a paz? Perseguir é não desistir. Não desistir da paz. A paz não é algo que eu e você fabricamos. A gente não consegue fabricar paz. Mas ela está disponível. Ela está disponível para nós. E nós precisamos, para receber essa paz, nós precisamos estar com o nosso coração vazio de mágoa, vazio de ressentimento. Afastar todo sentimento ruim e mal do nosso coração. Aqui está falando, começa assim: afasta-se do mal e esforce em fazer o bem. É muito difícil a gente fazer o bem quando a gente está com o nosso coração carregado de dor, carregado de mágoa. E aí, aqui está falando, afasta-se do mal. Precisa de um esforço para a gente tirar todo mau sentimento jogado em nós, que tira a nossa paz. E o que tira a nossa paz? O ressentimento. É lembrar dos arquivos de dor que a gente tem e ficar ressentindo a nos alimentar. E aumentar o nosso arquivo de dor. Esse salmo de Davi retrata bem o posicionamento dele frente à perseguição que ele sofreu de Saul. E aqui eu quero colocar para vocês a diferença de Saul e de Davi. Este salmo fala: afasta-se do mal e persiga a paz, se esforce por alcançar, né? E se esforce ao máximo para conseguir. Lá em Romanos 12, 18, fala qual que é o máximo que você deve fazer. Qual que é o limite desse máximo? Porque Davi fala: afasta-se do mal e se esforce ao máximo para conseguir a paz. Persiga a paz. Não deixa a paz escapar. Procure, persiga. E aí, em Romanos 12, o versículo 18, ele fala qual é o limite desse esforço meu e seu. Fala assim: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque tem um limite. Porque a paz também depende do outro. Se o outro não quer ter paz, se o outro não... Você faz a sua parte de não guardar arquivos de dor com relação àquela pessoa. Mas o que aquela pessoa, o que a outra pessoa que causou sua dor e que não aceita a sua, como é que fala? A sua reconciliação, não aceita ali essa comunhão, não é responsabilidade sua. Mesmo quando você tem responsabilidade, você pede perdão, a pessoa não quer perdoar, você fez sua parte. Ou mesmo quando você não é culpado,
Você perdoa aquela pessoa, mas aquela pessoa, mesmo você liberando perdão para ela, ela continua te ferindo, ela continua te magoando, ela continua pisando na bola. Não é responsabilidade sua, tem um limite, fala em Romanos 12, 18, fala, no que depender de você, tem de paz com todos os homens. É o que depender de você. Então vamos lá falar de Saul e de Davi. Como eu sei que Davi não guardava arquivos de dor contra Saul? Por causa dos frutos, por causa das atitudes, por causa do que saía da boca de Davi quando ele ia falar de Saul. E como eu sei que os arquivos de dor de Saul eram um cofre que ele não abria mão? Por causa das atitudes de Saul. Saul, ele não via Davi como um filho, como um colaborador, apesar de ter feito Davi se sentir amado, como ele chama Davi, a relação com eles, tratava Davi como filho, mas na verdade ele foi ferido por causa da canção que o povo fez. Começou a inveja de Saul com Davi. O povo começou a cantar, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E essa música abriu uma ferida em Saul, de inveja. De inveja. E Saul não deu conta. Não deu conta. E ele queria a todo custo matar Davi, porque ele via Davi não como filho, como colaborador, ele via Davi como uma ameaça, alguém que queria roubar o lugar dele. Então, as atitudes de Saul era de perseguir, matar, acabar com a raça de Davi. Quando você olha Davi, que estava sendo perseguido injustamente por Saul, você vê as atitudes de uma pessoa que escolhe entregar para Deus a chave de todos os arquivos de dor. Toda vez que Davi ia se referir a Saul, ele se referia de forma, meu pai. Ele chamava Davi de meu pai. Chamava Saul de meu pai. Davi falava, quando ia se referir com Saul, falava ele de o rei, chamava ele de ungido de Deus. Às vezes você acha que perdoou, mas como é que você tem falado a respeito de quem te ofendeu? Ah, aquele atribulado. Ah, aquela Jezabel. Às vezes nós chamamos as pessoas que nos feriram pelo nome do que eles nos feriram. Nós falamos mal do nosso algoz. E toda vez que você fala mal do seu algoz, você abre espaço para aumentar sua ferida. Porque toda vez que você chama o nome do seu algoz pelo que ele te fez, você traz à memória o que aconteceu e se ressente do mal. Não tem espaço para Deus derramar paz no seu coração. Você fala assim para mim, mas Jesus não falou que ele dá a paz, que excede o entendimento? Sim, a paz de Jesus, ela está disponível como o sol. O sol está ali, ó, você não paga pelo sol. Aqui, a minha janela está aqui, daqui a pouco, se eu ficar conversando com vocês aqui até depois das 8 horas, vocês vão ver que o sol vai bater aqui, vai entrar, porque minha janela não tem cortinas, tá aberta, eu não preciso pagar para o sol entrar na minha janela, mas eu preciso abrir minha janela, eu preciso abrir minhas cortinas, porque a cortina não fabrica a luz, mas se você abrir as cortinas, a luz vai entrar. Lá em Romanos 12, 19, fala, a mim pertence a vingança, eu retribuirei o mal, diz o Senhor. E Davi, o que ele falava com relação ao mal que Saul estava causando, ele fala assim, olha, que o Senhor julgue entre nós. O Senhor seja o nosso juiz. Davi teve 2 oportunidades de acabar com a raça de Saul. Teve 2 oportunidades. E teve apoio dos companheiros dele. Mas Davi, agora a oportunidade que você não pode perder. Mas ele não queria perder a oportunidade da paz. De receber a paz. E a paz só entra num coração que está afastado do mal. E para afastar do mal é afastar o mau pensamento, o mau ressentimento.
a mágoa, a amargura, tudo isso é mal que você precisa afastar e correr na direção da paz. E no que depender de você, porque tem limites. Você não pode ficar num lugar tóxico, de abuso, tudo ali procurando a paz, se a outra pessoa não busca, não tem jeito. É uma via de mão dupla. E você segue sua jornada, segue sua caminhada com seu coração cheio da paz de Jesus. Lá em João 14, 27 fala: deixo-vos a paz, a minha paz eu entrego, eu te dou, mas não vou dar para você a paz como o mundo dá. Como que o mundo busca a paz? Com guerra. A paz, o mundo busca a paz com vingança, com retribuição. Agora, até que enfim, agora tá pagando pelo que me fez. Mas isso não traz paz. Você sabia que nem um pedido de perdão pode trazer paz? Uma pessoa fez um grande mal para você. Só que a pessoa, ela não tem ideia do rombo que ela fez na sua vida. E ela te pede perdão. Não é suficiente para você ter paz. Mesmo que a pessoa se arrependa e peça perdão, não é suficiente para você ter paz. Para você ter a paz que Jesus quer derramar no seu coração, você precisa liberar. Você precisa se afastar do mal. O pedido de desculpa, o pedido de perdão do outro, não arranca o mau pensamento do nosso coração. Nós ainda ficaremos num lugar, fulano se arrependeu, a menina, minha amiga se arrependeu, meu pai, minha mãe se arrependeu, pediu perdão, mas eu ainda estou com a dor. Eu ainda me sinto rejeitado, eu ainda não me sinto protegido, eu ainda estou nesse lugar de abandono. É isso que o salmista está dizendo, que você precisa se afastar do mal. Porque este lugar aqui é o lugar da sua alma que nenhum pedido de perdão chega, mas o Espírito Santo chega. E quando Jesus fala, se você entrega para mim essa mágoa, esse rancor, que nenhum pedido de perdão, nenhuma terapia é capaz de chegar na alma. Mas o Espírito Santo chega. Certa vez, um discípulo procurou um sábio, né? Querendo ser mentoreado por esse sábio. E querendo estudar com esse sábio e tudo. Aí ele chegou lá para ver o sábio. E o sábio pegou uma jarra de chá. Um negocinho de chá, gente, não tá ouvindo agora na cabeça o nome. E começou a despejar o chá na xícara. E aquele discípulo que queria ser ensinado por aquele sábio, começou a falar de si mesmo. Começou a falar, é porque eu já fiz isso na minha vida, eu tô querendo que o senhor me ensine, tô querendo estudar com o senhor. E começou a falar dele, eu já fiz isso, eu já estudei em escola tal, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E o sábio derramando o chá na xícara. E de repente, o chá transborda e começa a cair no pires, e começa a cair na mesa. E o discípulo, tá derramando, não cabe mais. Aí o sábio disse, não cabe. Tá cheio. Eu não posso acrescentar nada na sua vida. Eu não posso te ensinar nada, porque você já tá cheio. Porque pra gente aprender, nós precisamos nos esvaziar. Para que a gente receba essa paz que a gente precisa na nossa alma, a gente precisa afastar do mal. Igual aqui o Davi está dizendo, afasta-se do mal, esforça-se em fazer o bem, porque não é fácil, gente. Precisa um esforço. Procure viver em paz com todos e esforce ao máximo por alcançá-la. Ao máximo, o que é o máximo? Tem um limite. Se não consegue chegar num acordo, se a outra pessoa não se alinha de jeito nenhum, é um lugar que você, bate a poeira do pé e segue sua vida. Cheio da paz de Jesus e vazio. Como que você vai saber que você está cheio da paz que excede o entendimento? Você não vai abrir a boca para falar mal do seu algoz. Você vai falar quem ele é, quem Deus vê, da forma que Deus vê o seu algoz, porque a vingança é dele, ele que retribui. E Deus, quando ele olha para o pecador,
ele afasta o pecado do pecador, porque ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E você, como você tem falado das pessoas que te feriram, das pessoas que te magoaram? O que você fala delas revela o que está no seu coração. Se você fala mal, você não se afastou do mal. Então não tem como você ter a paz que excede o entendimento, né? A paz que excede o entendimento, que ninguém entende, não é uma paz que o mundo dá. Não é uma paz fabricada. É uma paz que Jesus, em Cristo Jesus, é o único lugar que a gente pode ter essa paz. E Jesus fala assim, eu deixo essa paz disponível. É como o sol, tá ali, é disponível, gratuito. Se você não abrir a janela, ele não vai entrar. E abrir as janelas, abrir as cortinas, é dizer, eu quero estar vazio de todo mal. Mau sentimento, ressentimento, amargura. Como é que você tem falado? O que você tem falado? Saul só falava mal de Davi. Que Davi era traiçoeiro, que Davi estava querendo roubar o lugar dele, que Davi estava querendo o trono, que Davi manipulou o povo. Mas o que Davi falava de Saul? Meu pai Saul, o rei, o ungido de Deus. Ele não falou nem uma mentira para poder falar, você não precisa inventar o que seu algoz não tem. Só olha para ele da mesma forma que Deus olha, com compaixão, com misericórdia. Ele vai agir em seu favor. Em nome de Jesus, se você quer desfrutar da paz que excede o entendimento, você precisa se afastar do mal. E você precisa se empenhar, se esforçar para buscar essa paz. Porque só depende de você. A paz de Cristo está disponível. Mas é só você que pode abrir suas janelas. E você vai saber que está cheio da paz de Jesus quando você conseguir orar pelos seus inimigos, pelos seus algozes, pelas pessoas que te feriram. É impossível você orar por alguém e você ainda continuar ressentido e magoado com aquela pessoa. As memórias virão, mas você entrega tudo para Deus. Davi entregou todos os arquivos de dores para Deus. E dizia para Saul, olha Saul, quem é o juiz, quem sabe a verdade real do que está acontecendo entre nós dois é Deus, e Ele vai julgar. Ele vai trazer retribuição para quem está errado nessa história. E aí nós já sabemos o final da história, nós sabemos o que aconteceu com Saul e o que aconteceu com Davi. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coração e vai guardar sua mente. Vai proteger seu coração e proteger sua mente. Mas afastar-se do mal, a paz não tem o poder de arrancar as coisas más que existem no seu pensamento, no seu coração. Você precisa se afastar de todo esse sentimento e começar a falar verdades de Deus sobre tudo que te aconteceu. Porque a nossa vida, a nossa trajetória é um eterno aprendizado. Se você acha que já sabe tudo, que as experiências que você já viveu já te escaldou, sou escaldado, já não quero mais viver essa situação. E Deus tem situações novas para você viver. Você ainda não viveu nada. Deus tem coisas grandes e ocultas para revelar sobre você. Tem um caminho, tem uma trajetória. Mas carregando esse arquivo de mágoa, de ressentimento, você não vai desfrutar da paz que excede o entendimento. Deus viu o que te fizeram. Deus viu o tamanho da ferida que foi aberta dentro de você. E Ele é o único capaz de fechar. Se você decidir entregar os arquivos de dores para Deus. Quando Jesus fala em orem pelos seus inimigos, não é porque o seu inimigo merece uma oração. É porque quando você ora pelos seus inimigos, você deixa de odiar, você deixa de guardar mágoa. Você começa a olhar para o outro exatamente como Deus vê.
você está tão alinhado com o céu, você não vai ficar falando mal. Porque quando você fala mal, suas declarações são declarações de mal. Esse mal você absorve 2 vezes, porque você pensou e quando você fala, você escuta. Então seu cérebro registra quando você pensa e seu cérebro registra quando você fala. E aí vira uma bola de neve, como a palavra de Deus mesmo diz, um abismo chama outro abismo. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, afaste-se do mal. Entregue seus arquivos de dores para Deus. Ele é o seu juiz. Ele vai dar retribuição de todo o mal que te fizeram. Ele julga essa causa. E escolha, você vai ser como Davi, fazendo sempre declarações de amor, de misericórdia, buscando a paz. Ou você vai viver como Saul, alimentando esse rombo, essa ferida que foi causada nele. As pessoas não cantaram essa música para magoar Saul. Não foi a intenção, pelo menos que a gente vai ver, que o povo estava feliz. E felicidade, dependendo do coração que vê, se já é um coração que não se afasta do mal, que já ali alimenta arquivos de dores, a alegria do outro machuca o outro. Por quê? Dentro dele já está recheado do mal. Então, se você não se afastar do mal, e é um passo que você dá de cada vez, porque precisa esforço, a gente tirar esses pensamentos da nossa cabeça, às vezes até a alegria do outro vai te ferir, vai te incomodar. Porque você já tem um coração que absorveu tanta ofensa, tanta ferida, tanto mal. Você não abre mão delas, você colocou um altar, você só fala dessas suas feridas, dessas suas dores. Você está cheio de si mesmo, cheio das suas... Não cabe a paz de Cristo em você. Mas ela, como o sol, está disponível. Se você se dispuser a entregar para Deus, Deus, o Senhor vai fazer justiça. E que o meu algoz, a pessoa que me feriu, nunca mais repita isso com mais ninguém. Às vezes a pessoa fala assim, eu não desejo para o meu pior inimigo o que me aconteceu. Se você não deseja para o outro essa dor, que tal você começar a orar pelos seus inimigos e o Espírito Santo de Deus com poder anular, impedir que essa pessoa faça mal a outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abrace seu coração e você possa se afastar do mal e empenhar por alcançar a paz e fazer tudo o que depender de você. Esse é o limite. Se você já fez tudo, agora entregue e descanse. Davi fez tudo, mas isso não fez com que Saul parasse. Mas Deus parou Saul e colocou Davi no lugar de Saul. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, busque a paz. Para de absorver ofensas. Dá uma visitada nos seus arquivos de dores. Entrega tudo para Deus. Ele é o seu justo juiz. Coloca a mão no coração agora para você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor tem paz. A paz que excede o entendimento. A paz que vai guardar o nosso coração, que vai guardar a nossa mente. Em nome de Jesus, nós queremos agora colocar o arquivo de dor da nossa alma nas tuas mãos. Que meus irmãos agora, em nome de Jesus, entregue todas as ofensas, mágoa, rancor, ressentimento nas tuas mãos. E deixa a luz do Senhor entrar com toda a paz, com todo o entendimento que eles precisam ter para seguir sua vida, assim como Davi seguiu a vida dele, sem nenhum peso na alma. Porque o Senhor trouxe leveza para a vida de Davi. Davi não ficou sem sofrer. A paz não tirou o sofrimento que ele passou, mas tirou o sofrimento da alma. Trouxe leveza para que ele cruzasse toda a jornada dele com o coração firme em ti, na rocha. E o Senhor sempre esteve ali, orientando Davi, dando discernimento para ele, ensinando todas as coisas. E o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Então, dê estratégia para os meus irmãos sair deste lugar de ofensa agora, nessa manhã, em nome de Jesus.
Tire, Espírito Santo, todo o peso da dor, da mágoa, do ressentimento, do rancor no coração dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, agora na autoridade que o Senhor me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, seja curado de toda doença do seu corpo. E agora, de todas as enfermidades da sua alma, deixa a luz de Jesus entrar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.